Agora a gente conversa ao vivo com o senador Marcos Duval sobre todas as declarações recentes que ele tem feito, que envolvem também o ex-presidente Bolsonaro e também o ex-deputado Daniel Silveira, quanto a um suposto plano de golpe de Estado. Marcos Duval vem conversar com a gente agora. Senador, muito obrigada por conversar com a gente, ao lado de Carol Rosito também, que está com ele. Aos dois, uma boa tarde, obrigada por conversarem com a gente. Carol, posso começar fazendo a pergunta e depois eu passo para você e a gente vai conversando? Quero começar perguntando para o senhor, senador, o seguinte: a gente acompanhou o áudio da entrevista da Veja e no áudio da entrevista da Veja o senhor fala que o presidente Jair Bolsonaro, ele conversou, ele falou com o senhor, inclusive disse que o GSI já estava sabendo sobre esse pedido de gravação, falou então que o Gabinete de Segurança Institucional participaria de certa forma disso, ajudaria dando o equipamento. A gente tem esse áudio em que o senhor fala isso. E depois a gente tem agora as suas declarações recentes em que o senhor argumenta que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, não falou nada. O ex-presidente Bolsonaro ficou apenas em silêncio durante essa reunião enquanto Daniel Silveira falava. Quero muito te ouvir, senador, com relação a esses pontos que demonstram uma certa contradição. Qual que é a sua avaliação? Uma boa tarde para o senhor e, novamente, obrigada pela entrevista. Não, primeiro eu que agradeço a pergunta e a oportunidade de poder explicar. Nessa gravação, que foi feita de forma ilegal e não com a minha autorização, era de um ex-funcionário, ex-assessor de comunicação, e quando eu fiz esse relato, quando você fala quando eu disse que foi para o GSI, porque na área de inteligência é o órgão responsável por esse tipo de ação. É como se me dissesse, eu estou com dor de dentes, ao dentista que você vai. Então, quando eu fiz essa reunião com o Leonardo, que fez essa gravação ilegal, eu já contextualizei, para não ter que ficar fazendo nuvem e deixando meio entendido. No entendimento nosso que trabalha na área de inteligência, o setor é o GSI, ponto. Então eu adiantei e disse, na mensagem que eu fiz questão de deixar na Polícia Federal, eu fiz um resumo e deixei claro isso na época, onde o ministro Alexandre de Moraes teve acesso, dizendo como foi a posição do presidente, o que ele falou, o que ele não falou, quem falou mais, quem falou menos. E esse resumo comprova de que o presidente não estava ali fazendo, compactuando com Daniel. O cenário era Daniel convencendo eu e a ele de que a missão seria bem sucedida se o senador, no meu caso, aceitasse a missão em salvar o Brasil. Então, essa conversa, eu fiz questão e solicitei que a Polícia Federal baixasse toda a conversa minha com o ministro Alexandre de Moraes, e isso provavelmente não vai ser sigiloso, vai se tornar público, assim eu espero, e como também qual foi o desdobramento após isso. Porque eu até adianto, Carol, né? Querida Carol, alguns minutos atrás, o ministro Alexandre de Moraes apareceu, né? Eu acho que essa pergunta quer me fazer, então eu respondo. Não, o senhor teve acesso, né, senador, à declaração que o ministro Alexandre de Moraes deu hoje, inclusive durante uma videoconferência que ele participou, onde ele diz que ele pediu para que o senhor então formalizasse toda essa denúncia em depoimento e o senhor teria se negado. Hoje, então, o senhor deve pedir ou apresentar a algumas instituições um pedido para retirá-lo, então, da relatoria dos atos antidemocráticos. Com qual argumento o senhor vai apresentar esse documento à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal também? E se, de fato, o ministro, então, não pediu para o senhor formalizar essa denúncia em forma de depoimento e quais são as provas que o senhor tem para mostrar que, de fato, o ministro não pediu isso para o senhor? Bom, então já aqui dizendo para vocês, eu tive acesso à imagem do ministro numa conferência virtual, se não me engano, né, onde ele diz que solicitou para que eu formalizasse, e como eu optei em não formalizar, o fato
tecnicamente não existiu. Foi mais ou menos nesse sentido que ele falou. Então, eu estou aqui dizendo agora, pela primeira vez, deixando o público ciente em primeira mão, que quando eu estive na reunião com o ministro, que foi no dia 9, presencialmente lá no Salão Branco, antes eu já havia mandado uma mensagem para ele, fazendo um resumo, né, um resumo de como era... desculpa, deixa eu confirmar. No dia 9 não, dia 9 foi com o presidente da República. Dia 8, Dia né? 8. Não, dia 8 eu comuniquei o que ele achava de eu ir na reunião proposta pelo Daniel. Antes de ir na reunião, eu falei, ministro, o que o senhor acha? Eu vou nessa reunião ou não vou? Aí ele disse, vai, porque informações são sempre importantes. Confirmei com o Daniel, aí a reunião aconteceu dia 9, sexta-feira. Quando saí da reunião, eu fui direto para o aeroporto, que eu estava quase perdendo o voo, e perguntei ao ministro quando eu poderia estar presencialmente com ele para relatar o que aconteceu. Nós combinamos, ele na mensagem de WhatsApp, que a Polícia Federal já está baixando essa mensagem para entrar nos autos, ele diz, eu vou estar ou na segunda ou na terça, e eu marquei com ele. Então, eu retorno a Brasília na terça-feira, para estar presencialmente passando para o senhor o que foi a conversa. No final de semana, eu antecipei, na conversa de WhatsApp, um resumo do que foi a conversa. Nesse resumo, ele também, em momento algum, disse, faz então o registro, para a gente então conversar, para que esse registro entre nos autos ou não. Não falou absolutamente nada disso, e eu quero te pedir permissão para ler a nota oficial que eu vou divulgar agora em primeira mão, vou colocar nas minhas redes, vou apresentar à Polícia Federal e vou levar em mãos a PGR. Bom, informo que não são verídicas as recentes declarações do ministro Alexandre de Moraes, quando diz que me orientou para que as informações sobre a reunião com Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro fossem formalizadas. Tenho como provar que, ao comunicar ao ministro Alexandre de Moraes sobre o que estava acontecendo, por escrito e testemunhalmente, via mensagem pelo WhatsApp, está lá no texto, por texto no WhatsApp, em nenhum momento recebi orientações do ministro para fazer a referida formalização. Portanto, não fui orientado para formalizar absolutamente nada, nem por respostas a mensagens que enviei e nem pessoalmente durante o encontro que tivemos. Fiz o meu papel como senador da República de comunicar tudo ao ministro do Supremo Tribunal Federal, relator dos inquéritos dos atos antidemocráticos, como também solicitei à Polícia Federal que baixasse todas as mensagens do meu celular com as conversas com o ministro Alexandre de Moraes e com Daniel Silveira. Assim, não restará nenhuma dúvida e será comprovada a veracidade de tudo que tenho falado. E aí eu acrescento que estarei fazendo uma solicitação para a PGR afastar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria referente aos atos antidemocráticos. Lembrando, né, senador, que os atos antidemocráticos, esse inquérito, ele foi aberto depois dessa reunião, que essa reunião que o senhor está tratando aconteceu em dezembro, a gente está falando das datas 7, 8 e 9 de dezembro, para a gente não confundir aqui, os atos antidemocráticos aconteceram aqui em Brasília no dia 8 de janeiro, portanto, mês depois. O ministro, de fato, ele não tinha... Não. Já tinha as pessoas acampadas na frente dos quartéis no Brasil inteiro. O fato da destruição dos três poderes foi no dia 8 de janeiro. Mas os atentados antidemocráticos já estavam vindo com o acampamento dos extremistas nos batalhões, na solicitação da intervenção militar, da convocação. Então, isso já estava acontecendo. Por isso que essa minha denúncia,
ontem foi inserida no relatório dos atos antidemocráticos, que já estavam acontecendo logo após o resultado das eleições. Então, o fato da destruição dos três poderes é mais um fato dentro do relatório que já estava sendo feito. A Muriel no estúdio quer fazer mais uma pergunta para o senhor. Muriel. Senador, o senhor tem print dessa conversa com Alexandre de Moraes em que ele fala para o senhor ir à reunião porque as informações são sempre importantes? Sim. Sim, ele fala, a gente marca a reunião, está printado, e isso a Polícia Federal está nesse momento baixando as informações para entrar nos autos, é aí que eu vou solicitar. Como agora ele vai entrar nos autos, ele não pode ser o relator. E na reunião, pessoalmente, o ministro também não fez esse pedido para o senhor formalizar? Não, em nenhum momento, aí dizendo para todos vocês, em nenhum momento o ministro Alexandre de Moraes solicitou ou verbalizou ou por escrito, ou por insinuação, ou por nada referente de eu formalizar a informação que eu estava passando para ele, que era que haveria reunião no dia 9, sexta-feira. Ele não falou absolutamente nada para formalizar, como também na reunião que eu tive com ele na terça-feira da semana seguinte, quando eu relatei, eu já tinha feito o resumo, é esse que eu estou pedindo à Polícia Federal para baixar, e nessa reunião presencial, para eu detalhar como é que foi a reunião com o presidente, ele, em momento algum, solicitou para que eu pudesse fazer a formalização dessa informação. Senador, o senhor prestou ontem um depoimento à Polícia Federal que durou mais de 4 horas. Acho que a Muriel quer fazer outra pergunta? Quero sim, por favor, senador. Quem que era a pessoa que estava com o senhor no momento que o senhor decidiu fazer a denúncia à Veja? Ontem o senhor disse que fez essa denúncia por influência dessa pessoa. Quem que era? É o Leonardo, que era nosso assessor de comunicação aqui, junto com, eu não lembro o nome dele, é um do alto escalão da revista Veja. Eu não vou lembrar, eu posso pegar depois e passar para vocês. Mas o senhor se sentiu influenciado pelo seu assessor, é isso? Exatamente pela... Isso. Que é um momento bem informal, uma conversa com o assessor que trabalhava comigo, que a princípio era de confiança. Então, alguns assuntos eu antecipei, alguns assuntos já coloquei qual era a intenção, já colocando o GSI, porque o entendimento 2 mais 2 é 4. Então, para que ele não perdesse tempo calculando, eu já dei para ele 4. Então, por essa relação, que até então era de confiança, e quando eu soube que ele gravou, acabou-se ali a relação de confiança, fiz questão de ir na Polícia Federal, porque eu sou testemunha, eu não estou nos autos em nenhuma outra posição, estou como testemunha, e fiz a solicitação, porque a Polícia Federal perguntou, senador, o senhor tem a prerrogativa de não precisar, e como testemunha, deixar o celular para baixar as informações do WhatsApp. E eu falei, doutor, eu faço questão que baixa todas as informações no meu celular das conversas do Daniel comigo e das conversas do ministro Alexandre comigo. E ali vai estar comprovado o que o ministro Alexandre de Moraes faltou com a verdade. Ontem, senador, em uma das conversas que o senhor teve com os jornalistas, o senhor trouxe a informação de que essa reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro teria acontecido na Granja do Torto, ou o senhor ficou na dúvida ali em relação ao endereço, mas ontem, no depoimento da Polícia Federal, o senhor disse que então aconteceu, que o senhor teve a informação, que foi no Jaburu, que é a residência oficial do vice-presidente da República, até então, o vice-presidente Hamilton Mourão. O senhor lembra da presença de alguém da vice-presidência ou até do vice-presidente Hamilton Mourão nesse encontro com o presidente Jair Bolsonaro? Então, foi uma questão que todo mundo começou a achar que estava alguma coisa errada, a questão do local. Chegaram até me questionar ontem, mas é um local turístico. Eu falei, eu nunca tive tempo ainda de passear por Brasília, porque eu venho aqui só a trabalho. Nunca estive nesses locais turisticamente. Aí eu perguntei para o meu motorista, foi passada a informação, nós fizemos o encontro do lado de fora, numa estrada, né, no Jaburu, próximo a Jaburu. E aí, graças a Deus, porque a verdade ela nos blinda e Deus nos protege,
Na mensagem que eu tenho, que eu troquei com o Daniel Silveira, ele coloca a localização dele e eu coloco a minha localização em tempo real. E aí tem fazendo exatamente o trajeto, eu indo ao encontro dele. Então isso também já está com a Polícia Federal e nós estávamos do lado de fora, alguns quilômetros, 2, 3 quilômetros de fora da entrada do Jaburu. Então quando eu entrei pelo carro, com o carro do ex-presidente, e vi a moto dele, eu tive o entendimento que seria, então, o palácio, né? O palácio do Jaburu, a vice-presidência. Então, quando eu não vi Mourão, não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Quando iniciou-se a reunião, chegou eu e o Daniel, sentamos num sofá, depois veio o presidente. Quando acabou a reunião, nós estávamos descendo a escada para voltar para o carro, foi quando apareceram, acho que 2 ou 3 seguranças e foram com o presidente por um outro local, que aí eu não vi, porque eu já estava entrando no carro. Senador, então, a questão de localização, eu acho que é um detalhe perante Eu preciso repetir a pergunta com relação ao seu assessor. O senhor falou que foi o seu assessor, o Leonardo, que o influenciou a fazer a denúncia para a Veja. Foi o seu assessor que teria influenciado a citar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro como alguém que teria feito, então, o pedido para o senhor gravar o ministro Alexandre de Moraes? Não, a gravação, a solicitação da gravação e todos os detalhes foram feitos pelo Daniel. Consta já no auto da declaração que eu fiz ontem à Polícia Federal, que comprova junto às conversas nossas do WhatsApp, ele reforçando essa questão da estrutura que seria fornecida para então ser feita então essa missão de gravar o ministro Alexandre de Moraes. Na mensagem que ele faz após a reunião, ele reforça que teria essa estrutura, que teria uns 5 estrelas, e muito me estranhou o fato de 5 estrelas, se generais são 4 estrelas. Então, foram dentro daquela conversa não autorizada do Leonardo, e, claro, tem meu áudio, então tem coisas que não se justificam, injustificável. O que eu quis passar para ele, como era um integrante da minha equipe, era, lógico, facilitar alguns assuntos, não deixar no ar, quem seria o setor que faria isso, qual seria, então eu já fui falando. Então, GSI, tal. Então, a história e a estrutura, a ideia, toda partiu do Daniel, como se o Daniel quisesse acabar com o histórico da perseguição que por ele sentia do ministro Alexandre de Moraes a ele, e dando ao mesmo tempo a oportunidade do presidente da República permanecer no poder. Então, ele, claro, isso é óbvio, já deveria ter conversado com o presidente: olha, isso vai ser bom, que vai ajudar nós dois. Eu consigo falar com o senador Duval, que ele trabalha na área de inteligência e tem tido uma frequência de encontros com o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, disse que os senhores só se encontraram 3 vezes. Isso é uma frequência para o senhor? E qual, na opinião do senhor, é a frequência, então, que o senhor tinha de encontros com o ministro Alexandre de Moraes? A frequência de encontro pessoal, fisicamente, foram 3 vezes, exatamente nos locais, na questão branco, né? Naquele salão branco, porque foram sempre mensagens que eu enviei a nível emergencial, ou seja, aonde ele estivesse, eu iria até ele, e não estive no gabinete dele hora nenhuma. E fora esses encontros físicos, houve os encontros dentro do WhatsApp de informações que precisavam ser trocadas, incluindo aí até o encontro que eu promovi dele com a Procuradora-Geral do Ministério Público do meu estado, que precisava estar com ele para tomar algumas decisões e ele auxiliar nas decisões de prisões que iriam acontecer no Espírito Santo. Então, eu estava fazendo também esse meio de canto, essa ponte entre os dois, para que ele pudesse, então, dar para ela um suporte. Mas o nível dela é estadual, porque procurou o Alexandre de Moraes. Bom,
aí cabe aos dois, porque eu não estive nessa reunião presencial entre os dois. O senhor disse que ele recebeu com surpresa a informação dessa denúncia que o senhor levou até ele, mas, como o senhor trouxe nesse documento também, ele não pediu para o senhor formalizar esse depoimento. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes teria dito para o senhor, além dessa surpresa que o senhor relatou à Polícia Federal? A surpresa dele, assim, como eu já havia mandado para ele um resumo do que foi a reunião, ele ficou surpreso aí eu compactuo com a fala dele, algo esdrúxulo, algo, sabe, uma coisa meio surreal, né? E na hora eu entendi que por isso ele não me pediu para formalizar isso em nenhum setor, de tão esdrúxula foi essa movimentação do Daniel comigo, porque eu não tinha intimidade, nem com o Daniel e muito menos com o presidente da República. Tanto é que eu falo para as pessoas entrarem no portal e ver se teve alguma reunião entre eu e o presidente no Palácio do Planalto. Eu nunca encontrei com o presidente. As 2 ou 3 vezes que eu encontrei com o presidente foram eventos militares de condecorações. Nunca estive com o presidente pessoalmente, a não ser com o Daniel nesse dia 9 de dezembro. O senhor também se surpreendeu por ter recebido esse pedido do ex-deputado Daniel Silveira? Claro, não só do pedido, ele reforçando a questão que eu entraria para a história do Brasil, de impedir o presidente atual subir a rampa, como também colocaria o presidente Jair Bolsonaro permanecendo, então, no cargo de presidente, porque assim derrubaria as eleições, botaria as eleições como algo que foi manipulado. Então, os inquéritos começaram a partir desses movimentos, do movimento anterior, que já tinha mais ou menos 50 dias, que tinha os brasileiros nas frentes das unidades militares do Brasil afora. Já tinha mais ou menos 50 dias que eles já estavam lá. Senador, a gente está tentando entender a sua fala aqui, a partir do que o senhor tem declarado, mas eu gostaria de entender no que exatamente o seu assessor, então, o Leonardo, teria te influenciado. Ele teria influenciado no fato de eu querer, como ele estava aqui, como funcionário, como assessor, vivenciou esse período na época, ele perguntou como ele saiu e foi trabalhar para a revista Veja, ele me perguntou se eu poderia relatar essa história, dar esse protagonismo para ele, dar essa, como é que se chama, esse furo. Isso. E como era um assessor aqui, eu pensei, falei, tá bom, então eu vou dar esse furo, porque tem uma construção que as pessoas falam, por que depois de tanto tempo o senador Duval foi colocar isso a público? Isso é uma coisa que várias empresas estão questionando e dizendo, está muito mal contada essa história. Quando houve o fato de 8 de janeiro, nós começamos, eu por fazer parte de um conselho de fiscalização das agências de inteligência, solicitei o relatório da ABIN desde o dia que se cogitou a possibilidade dessa invasão e destruição dos 3 poderes. Fazendo esse acompanhamento, como o documento veio com a chancela de sigiloso, eu não vou poder, então, aqui estar falando para vocês, a não ser que na CPI, por isso que eu estou reforçando para que nós iniciamos logo essa CPI, na CPI eu consigo fazer com que o sigilo seja tirado e se torne público. Quando eu comecei a fazer as investigações, eu cheguei, o que eu posso dizer, eu não posso dizer em detalhes, porque senão eu vou estar quebrando o sigilo e eu posso cometer um crime. Mas eu cheguei até o ministro da Justiça, o atual ministro. Chegando até o atual ministro, as peças foram se encaixando e aí encaixou exatamente o momento de que a informação que eu estava recebendo é que eu sofreria uma represária, porque eu já estava chegando ao alto escalão do governo. Comuniquei, vocês podem ver nas minhas redes sociais, aos meus seguidores, olha, eu estou para sofrer um contra-ataque. Então, eu já estou providenciando para vocês essa questão, porque em breve eu vou sofrer um contra-ataque.
Então, antes de sofrer esse contra-ataque que estava previsto para hoje, eu tomei a decisão de, então, falar para o Leonardo para que soltasse, então, essa informação agora, para que eu pudesse me antecipar. Para eu, então, ser o primeiro a soltar a informação. Mas, senador, por que, então... Por isso que eu preciso muito que a sociedade cobre a CPI. Certo, senador, mas para a gente entender esse processo, porque então... o partido... Estamos com o delay. Eu quero saber especificamente sobre o seu assessor. Porque no dia do ato... Conclua, por favor, senador. Pode concluir rapidamente, por favor. Eu acho que a gente podia... como houve o ato do dia 8, então o ato do dia 8 que chamou atenção exatamente sendo um dia de recesso e um domingo, e um dia que já estava sendo informado que o objetivo era invadir e destruir, foi exatamente o único dia que os três poderes estavam desguarnecidos. Pronto, foi a partir daí. Então, aí você está perguntando a questão do meu ex-assessor Leonardo. Eu acho que a gente tem que focar no ministro Alexandre de Moraes, que conduz o relatório. Então, eu acho que eu vou ouvir a sua pergunta, mas a gente está gastando um tempo num assunto que eu acho que é mais relevante a gente seguir para o assunto, efetivamente, do que ele falou ao vivo, e eu agora estou fazendo uma nota e tornei público em primeira mão para vocês. Estarei colocando nas minhas redes sociais e também estarei levando em mãos para a Polícia Federal e para a PGR. São pontos relevantes, senador, mas a gente precisa entender esse cenário. A gente só precisa entender esse último cenário e faço uma última pergunta, Carol, para a gente conseguir entender esse cenário. Por quê? Porque esse assessor teria, então, te influenciado a citar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria participado e que teria falado sobre a gravação do ministro, porque o senhor fala que ele te influenciou a dar esse furo jornalístico, portanto, porque ele estaria trabalhando na Veja. Mas o ponto que eu quero entender é, por que o senhor, então, mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro para a Veja, para o seu assessor, portanto, da forma como o senhor citou, falando que ele participou ativamente dessa reunião e dessa proposta, inclusive, mas que agora o senhor recuou e fala que não, que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava só na reunião, assistindo, ouvindo tudo, assim como o senhor. É esse ponto que eu preciso entender, porque são contradições que a gente está tentando montar esse quebra-cabeça, senador. Desculpa insistir na história, mas só para a gente entender um pouco esse processo. Se o seu ex-assessor, ou ex-assessor agora, né, o Leonardo teria realmente influenciado nesse sentido, de citar o nome do ex-presidente Bolsonaro como alguém que estava atuando de forma ativa para tentar, portanto, esse golpe. Bom, então é fácil provar. Na mensagem que eu troquei com o ministro Alexandre de Moraes, em dia 7, acho que dia 7 ou 8, não, a reunião foi dia 9, aí tem o final de semana, 9, 10, 11. Nesse final de semana de 10 e 11, está relatado no WhatsApp que a Polícia Federal está baixando para tornar, porque eu não posso mandar um print e enviar, porque ele pode ser manipulado. Então, eu fiz questão que baixasse toda a conversa do início ao fim do WhatsApp. No WhatsApp, daquela época, no passado, em dezembro, estava eu comunicando ao ministro que o presidente estava na posição de escutar, se posicionou ao final, quando eu disse, eu preciso de alguns dias para dar a resposta, e isso não era para dizer que eu ia possivelmente fazer. Não, era para eu ter tempo para reportar ao ministro Alexandre de Moraes. Então, nessa mensagem que eu mandei para o ministro no dia 10 ou 11, está lá eu dizendo que o presidente da República não se manifestava, estava em silêncio. Então, isso é algo que vai comprovar do passado. Então, quando eu fiz essa conversa com o Leonardo, claro que era uma pessoa até então de confiança, era uma pessoa que trabalhava aqui, queria ter um protagonismo na chegada dele à revista Veja, e aí eu fiz um glamour para poder dizer que, e o que é inegável, é a presença do presidente e do Daniel Silveira. Então, eu aqui reconheço que eu não deveria ter ultrapassado essa linha, então acho que não tem nada que se esconder, porque até a mensagem, que assim eu espero que até a Polícia Federal torne-se pública, porque eu não quero que seja sigiloso, vai ver que já na mensagem, há um mês atrás, eu já estava dizendo que o presidente estava ali realmente só escutando, e no final a palavra dele foi
Então, aguardamos a sua resposta. E o que ele respondeu depois, quando o senhor deu essa negativa? Não necessariamente para o senhor, mas, de repente, para o ex-deputado Daniel Silveira? Não, eu dei a negativa para o deputado. Em todos esses 4 anos, nós trocamos umas 4 ou 5 mensagens, eu e o presidente, foi muita. Era algo que ele mandava sobre os ataques que ele sofria, e eu falei, recebido, obrigado e tal. Era só nesse... Para a gente encerrar, senador, agora sim, o senhor ontem estava falando em renunciar ao cargo, né, de senador da República. O senhor ainda mantém essa posição? Como está essa questão da renúncia? Olha, quando eu falei aquilo, eu estava certo, eu achava que eu nunca fui político, e tem hora que você fica falando, não tem jeito, porque o sistema te engole. E como eu estava sozinho, eu achei que não ia adiantar fazer nada, porque além do sistema tentar te destruir, o brasileiro ele gosta de receber notícias caóticas e fake news e notícias sensacionalistas, e ao invés de estar comigo, me ajudando nessa caminhada para fazer um país melhor, eu comecei a ser extremamente atacado. Quando na madrugada, com os nervos à flor da pele, eu coloquei isso e iria no dia seguinte, como fiz, reunir a minha equipe para tomar a decisão se eu me afastaria, se entraria uma suplente, o que eu faria. Como eu percebi que a minha equipe ficou muito abalada, e como nós já estávamos há 4 anos, estamos construindo um mandato que todos os anos nós somos considerados os melhores parlamentares, ou o melhor parlamentar do Brasil nos últimos 4 anos, eu disse, então, começamos juntos, vamos terminar juntos, e aí eu decidi, por a equipe permanecer à frente e seguindo essa missão para poder concluir daqui a 4 anos. Senador. Basília Rodrigues, a nossa analista de política, tem uma última pergunta para o senhor, senador. Senador, obrigada, Rosito, obrigada pela entrevista. Várias pessoas estão acompanhando as diversas declarações, depoimentos que o senhor tem dado, inclusive seus colegas no Senado Federal. Então, ouvindo alguns desses parlamentares, eles inclusive estão assistindo agora a CNN Brasil e me responderam, lamentável, é uma coisa perturbadora, ele sai comprometendo até seus aliados. Eu gostaria que o senhor respondesse a seus colegas que dividem aí a casa com o senhor no Senado Federal, até para compreender por que o senhor tem falado tanto e apresentado tantas versões contraditórias, são elementos que vão tumultuando a associação, o esclarecimento dos fatos. Além disso, e para encerrar, o senhor se vê como uma peça de um plano para levar a retirada do ministro Alexandre de Moraes do comando dos inquéritos sobre a investigação dos atos criminosos em Brasília? Foi uma arapuca? Bom, foram várias perguntas ao mesmo tempo, eu vou tentar fazer o resumo. Quanto aos colegas, eu lamento também, porque ir contra e ser contra a verdade, eu acho que eu não vou entrar nesse mérito, né? Cada um tem sua opinião pessoal, posso estar incomodando A ou B, mas isso não me importa, porque para mim é o Brasil, para mim é o meu partido, é a minha pátria, e é por ela que eu estou brigando, porque eu já estou com 51 anos de idade, daqui para frente a tendência é eu já deixar esse mundo. Agora, a questão de estar fazendo essa formulação para tentar retirar, tem coisas que é importante dizer para vocês. Muitos documentos que são colocados como sigilosos, eu não posso dizer começo, meio e fim. Por isso que vocês estão dizendo que está todo mundo desencontrado, uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra, isso é para me proteger, porque se eu colocar começo, meio e fim, eu vou ser preso por ter descumprido o sigilo dos documentos. Por isso, eu aqui reforço a toda a sociedade brasileira, seja de direita, esquerda, centro, cima, embaixo, não importa, precisamos iniciar a CPI urgentemente, de forma apartidária,
para que eu possa apresentar todas essas documentações e possa responder toda a imprensa e a sociedade do começo, meio e fim. Por enquanto, questões da função, eu não posso fazer isso, e isso é uma ferramenta que quem trabalha na inteligência utiliza para se blindar e não ser aí colocado como que vazou um documento sigiloso. Por isso, as informações estão sendo entregadas desse jeito. Agradeço a todos, mas vamos lutar pela CPI. Seja qualquer partido, precisamos tornar isso público e transparente. Claro, senador Leandro Rezende falando aqui de São Paulo. Em 24 horas, o senhor disse numa live do MBL que foi coagido pelo presidente Jair Bolsonaro, e hoje o senhor chamou a família Bolsonaro de parceiraços, né? Queria entender com o senhor se agora que o senhor tem uma pauta muito clara que é direcionada contra o ministro Alexandre de Moraes e a favor dessa CPI, se o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro te orientaram, já que o senhor admitiu que conversou com eles, a mudar o foco dessas denúncias que o senhor fez e passar agora a mirar no inimigo da família Bolsonaro. Pera um pouquinho. Desculpe interromper. Não. Desculpe interromper. Você colocou aí que eles fizeram contato para que eu pudesse mudar a versão. Não, estou te perguntando isso. Você já está afirmando algo que não aconteceu. Sim, a minha pergunta é essa. Não aconteceu. Primeiro, então, vai ser a última pergunta, porque eu preciso ter a CPI para poder falar abertamente para vocês. No vídeo que vocês assistiram, que foi numa madrugada, depois de um ataque violento de bolsonaristas, ou bolsomínios, ou não sei o quê, que não representa a direita, tá? Representa o extremismo, eu disse que realmente naquela hora, quando é normal, qual é o ser humano que está aqui, assim eu faço uma outra pergunta a você, provavelmente ao seu pai, ao seu marido, à sua esposa, se alguma vez você também não disse algo em um momento de calor que você se arrepende de ter dito. Fato. Tanto é que quando encerrou, eu tirei do ar, para não ser algo que no dia seguinte, que eu já ia entender que eu iria me arrepender, porque em momento onde você está descontrolado emocionalmente, você fala coisas que não deveria falar. Isso é unânime, isso não precisa se convencer e se discutir. Então, isso para mim é passado por conta daquele momento que eu estava desde as 7 horas da noite até as 2 da manhã sofrendo ataques diretos. Não só eu, como a minha filha de 16 anos de idade, como a minha esposa, a minha mãe com 80 anos, o meu pai com 80 anos. Então, como abala a família, você se sente abalado quando a família sofre também. Pronto, está resolvido. A questão do Eduardo Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, eles foram, no dia seguinte, vieram aqui, mandaram mensagens pedindo, senador, fica calma, não perca o controle, tenha paciência, olha, agradecemos a você, estamos com você, não saia do mandato, permaneça no mandato. Então foi algo assim que para mim foi gratificante, eu agradeço aqui a eles por isso, porque foi um estalo do tipo, opa, então deixa eu recuar. Fiz questão de ir no gabinete do Flávio depois, agradeci a ele pessoalmente, como fiz questão também de agradecer os outros senadores que também se fizeram a manifestação. Eu fui lá no plenário agradecer a todos pela manifestação, que não era nem nenhum momento questionando matérias, mas em si o fato de eu ter comunicado naquela hora que eu iria abrir mão do meu mandato. E todos pediram para que eu pudesse permanecer. Inclusive, aí que vai mais um furo para vocês, a questão do PL. O senador Magno Malta, do meu estado, ele deu uma declaração dizendo que, em momento algum, o PL fez um convite para eu poder participar e fazer parte do PL. Agora eu estou aqui oficialmente desmentindo o senador Magno Malta, que é de praxe dele sempre faltar com a verdade, eu tenho provas disso, de conversas minhas com o presidente do PL, que ele me convida, fala que é um prazer muito grande eu estar no PL. Tive uma reunião com ele, na casa dele, e o fato de eu ter sido convidado pelo PL, o senador Magno Malta perdeu o controle,
quase fora vias de fato num evento do PL, várias pessoas do PL presenciaram, ele meio que surtou dizendo que se o senador Duval entrasse no PL, ele sairia do PL. E ele é o presidente do PL do Espírito Santo. Então, dentro do PL, ficou um clima que eu disse para o presidente, olha, eu não quero entrar para causar nenhuma situação. Então, como também está para chegar uma matéria, que até então seria hoje, sexta-feira, que vai abalar o Brasil, eu não quero que vocês fiquem expostos, como eu também disse para o Podemos, que eu também não quero que eles fiquem expostos, porque eu estaria sozinho na linha de frente, tomando a pancada, porque nenhum deles compactuaram ou caminharam comigo até chegar aqui. Então, eles não devem ser colocados junto. Então, a questão do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, é a minha gratidão por ter me alertado, diminuir o freio, porque eu estava, assim, realmente sendo atacado. E quando mexe com a nossa família, com a minha filha, que eu amo, só tenho ela, eu estou aqui como senador por causa dela. E é porque eu... Senador, obrigada. Então, vamos encerrar a entrevista. Eu agradeço muito a participação e a entrevista... Filha, isso é por você, tá, filha? Vai deixar um Brasil melhor para você. Senador Marcos Duval, então, conversando com a gente aqui no Visão CNN. Muriel, vamos encerrar aqui essa entrevista. O senador se emocionou. Eu volto aos estúdios. Obrigada, Carol. Obrigada ao senador.